Olá pessoal, como eu prometi a vocês, estou aqui hoje para falar sobre os títulos Filho de Deus e Filho do Homem. Títulos estes que são conferidos ao nosso Senhor Jesus, o Cristo. Mas antes de tudo, eu peço por gentileza, se inscreva no meu canal, compartilhe o like e dê o seu joinha. Eu quero sim ser canal de bênção em sua vida. Amados, existe expressão na Bíblia que a gente só consegue entender quando a gente compreende em que contexto ela está inserida. E essa expressão filho do homem na Bíblia, ela é empregada de diversas maneiras. Por exemplo, lá no Velho Testamento, no livro de Números, tem um versículo que diz assim: Deus não é filho do homem para que se arrependa. É interessante nós entendermos que quando esse escritor ele escreveu dessa seguinte forma, Deus não é filho do homem para que se arrependa, ele está falando sobre a natureza divina oposta à natureza humana. Aí, ele falando dessa natureza humana, ele usa a expressão filho do homem, que no hebraico é Ben-Adã, ou no aramaico Barnasha, que significa ser humano, que significa pessoa humana. Um outro grande exemplo, quando nós lemos o livro do profeta Ezequiel, a gente vê ali por diversas vezes o próprio Deus chamando Ezequiel de filho do homem. Quando Deus chama Ezequiel de filho do homem, é como se ele estivesse dizendo assim: tu és um Ben-Adã, um humano, um filho de Adão, que eu levantei e preparei para profetizar no vale do meu povo. Porém, devemos entender que esse título, Filho do Homem, quando ele é atribuído ao nosso Senhor Jesus, ele traz, em primeiro lugar, a identificação que Jesus é o Messias que foi vaticinado pelos profetas do Antigo Testamento. E, em segundo lugar, ele nos revela que Jesus é a encarnação do Verbo de Deus. Podemos ler na Bíblia, você pode acompanhar comigo, versículo 14 do capítulo 1 do Evangelho escrito por João. Está escrito assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esboçando a ideia desse versículo que nós acabamos de ler, devemos compreender algo muito importante. Quando nós falamos que o Verbo de Deus se fez carne, que Jesus se encarnou, não quer dizer que Jesus veio da terra como os demais homens. Não, Jesus ele veio do céu. Diz lá o salmista que o Altíssimo é a sua habitação. Isso quer dizer que ele está além de tudo e de todos. O profeta Daniel, em uma das suas visões, ele contemplando a face do Messias, ele disse: eu vejo vindo nas nuvens do céu como filho do homem. Ele está apontando para o Messias, ele está falando sobre a vinda do Messias. Então, Jesus, ele não veio da terra, ele veio do céu, se fez homem e habitou entre nós para nos salvar. Uma outra passagem importantíssima nesse contexto é aquele momento em que Jesus estava com seus discípulos em Cesareia de Filipe. Jesus faz ali duas perguntas aos seus discípulos. Primeiro ele pergunta assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí os discípulos responderam: mestre, tem um grupo de pessoas aí que diz que o Filho do Homem é João Batista. Tem um outro grupo que diz que o Filho do Homem é Elias. Tem um outro grupo que diz que o Filho do Homem é Jeremias. E tem também um grupo que diz que o Filho do Homem é um dos profetas. Observe bem uma coisa: a sociedade não estava reconhecendo a divindade de Jesus. Eles não conseguiam ainda ver naquela pessoa humana a divindade. E por isso, eles tinham Jesus como qualquer um profeta, como qualquer um outro ser humano. Foi aí então que Jesus lançou a segunda pergunta aos seus discípulos de uma forma direta.
Jesus perguntou assim: e para vocês, quem eu sou? Aí Pedro, ele logo responde: para mim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que coisa linda! Pedro estava vendo ali naquele Jesus humano uma divindade. Quando Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, é como se ele estivesse dizendo: tu é um ser humano diferente dos demais seres humanos, porque tu também é divino. Pedro estava reconhecendo ali a união hipostática de Jesus. Então, Jesus é o Filho de Deus que se fez Filho do homem para nos salvar. Isso nos traz a veracidade que Jesus ele se tornou 100% homem, sendo ele 100% Deus. Jesus é o único que tem dupla natureza. É por isso mesmo que a Bíblia diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus, ao se identificar com o ser humano, ele nos aproxima de Deus. E ao se identificar com Deus, ele aproxima Deus de nós. Jesus, em sua natureza humana, ele foi tentado, ele sofreu perseguições, mas em sua natureza divina, ele nunca foi e nunca será derrotado. E ele ainda nos dá o privilégio e a honra de, se nós seguirmos a ele, nós também nunca sermos derrotados, porque ele garante a nossa vitória. O salmista disse: ele é o Rei da glória, o Senhor dos exércitos, o Senhor poderoso nas batalhas. O salmista está falando de um Deus que nunca perde nas batalhas. Jesus, em sua natureza humana, teve um momento também que ele sentiu cansado, ele sentiu seu corpo físico cansado, mas em sua natureza divina, ele diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus, em sua natureza humana, teve um momento que Jesus, ele dormiu. A gente vê na Bíblia o momento que Jesus estava com os discípulos no barco, ele dormiu, ele estava tão cansado fisicamente falando, que ele dormiu. Mas esse mesmo Jesus que estava dormindo ali, de repente, ele acorda do sono, estende a mão e faz a tempestade naquele mar se acalmar. Então, Jesus, em sua natureza divinal, ele é o guarda firme de Israel, que nunca dorme e nem cochila. Jesus também, em sua natureza humana, teve um momento que ele sentiu fome, mas em sua natureza divina, ele diz assim: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá para sempre. Jesus, em sua natureza humana, ele sentiu dores, tanto dores físicas como dores emocionais, se identificando assim com a vida humana. Porém, em sua natureza divinal, ele é aquele que cura qualquer tipo de dor, tanto na alma quanto no físico. A Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Isso quer dizer que ele levou sobre si as nossas dores. Jesus também, como homem, teve um momento que ele sentiu sede. Porém, como Filho de Deus, em sua natureza divinal, ele é a fonte de água viva que nos traz vida eterna, que sacia a sede da nossa alma e nos dá direito de vida eterna. Jesus também, em sua natureza humana, teve um momento que ele sentiu angústia na sua alma. A gente vê no Getsêmani ele dizendo assim: a minha alma está angustiada até a morte. Mas Jesus, em sua natureza divinal, ele é aquele que cura qualquer tipo de ferida na alma do ser humano, é aquele que tem o poder de restaurar a alma do ser humano. É aquele que tem o poder de trazer doce calma para a alma do ser humano. Louvado seja o nome dele. Jesus, em sua parte humana, como homem, ele chorou. Por várias vezes ele chorou, ele derramou lágrimas, fisicamente falando. Mas como Filho de Deus, ele é aquele que muito em breve vai enxugar dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Pense nisso. Que Deus te abençoe. E no próximo vídeo eu irei falar sobre os ofícios de Jesus, o Cristo.